Você já parou para pensar que um líder pode mudar o rumo da história sem que ninguém perceba? Um homem capaz de dividir nações, influenciar decisões globais e mexer com o destino de Israel. Um líder que desperta ódio intenso e devoção quase religiosa ao mesmo tempo. A pergunta que ninguém ousa fazer é simples, mas aterrorizante. Donald Trump pode estar ligado às profecias bíblicas do fim dos tempos? Antes de você responder, é importante entender algo. A Bíblia não menciona nomes de presidentes ou figuras políticas modernas. Mas ela descreve padrões, sinais e comportamentos que se repetem e que apontam para o que os estudiosos chamam de últimos dias. Líderes que manipulam multidões, se exaltam acima de todos e mexem com Israel. Todos esses elementos aparecem em textos como Daniel, Apocalipse e Tessalonicenses. E o mais impressionante, alguns desses padrões parecem se encaixar perfeitamente nos acontecimentos que vimos nos últimos anos. E se eu te disser que algumas decisões, como o reconhecimento de Jerusalém como capital de Israel, podem ser muito mais do que política, podem ser parte de um plano profético maior? Se você quer acompanhar cada detalhe das profecias que estão acontecendo diante dos nossos olhos, inscreva-se agora no canal e ative o sininho. O que está por vir vai desafiar tudo o que você acredita sobre o mundo e sobre o fim dos tempos. Antes de qualquer conclusão sobre Trump ou qualquer outro líder, precisamos mudar a forma como você olha para as profecias. A maioria das pessoas acredita que os textos bíblicos falam de nomes específicos ou de acontecimentos distantes, mas a verdade é bem diferente. A Bíblia descreve padrões e sinais que se repetem ao longo da história, como líderes que se exaltam acima de todos, prometem paz e segurança, e mesmo assim acabam sendo instrumentos de engano. Esses sinais são claros: manipulação de multidões, discursos poderosos que mexem com emoções, alianças estratégicas e decisões que afetam Israel, o centro profético do mundo. Quando você entende que não se trata de um nome, mas de comportamentos e eventos, tudo se torna mais claro e mais assustador. Agora pense: os acontecimentos recentes, desde movimentações políticas até decisões que impactam Jerusalém, se encaixam perfeitamente nesses padrões. Isso não significa que estamos apontando culpados, mas mostra que a profecia não é algo distante. Ela está se desenrolando diante dos nossos olhos, e é preciso saber identificar os sinais antes que seja tarde demais. Agora que você entende que a profecia se revela em padrões, é hora de olhar mais de perto para os sinais que se manifestam no presente. Em Apocalipse 13 e em Daniel 7, encontramos descrições de líderes poderosos que não apenas governam, mas controlam multidões através do carisma, da influência e de alianças estratégicas. Eles aparecem como figuras centrais em acontecimentos globais, capazes de manipular nações e preparar o terreno para eventos ainda maiores. O curioso é que, quando olhamos para líderes modernos, certos comportamentos se repetem. Um discurso inflamado aqui, uma decisão impactante ali, e vemos multidões tanto idolatrando quanto rejeitando a mesma pessoa. Essa polarização intensa é exatamente o tipo de sinal que a Bíblia indica para os tempos finais. Não é coincidência. É um padrão que se repete ao longo da história e agora se manifesta em escala global. Trump, por exemplo, com sua forma direta e explosiva de comunicação, desperta essas reações extremas. Isso levanta a questão: será que ele é apenas mais um líder seguindo esse padrão, ou está atuando como catalisador de acontecimentos que a Bíblia previu há milhares de anos? Agora, vamos focar em um detalhe que é absolutamente crucial nas profecias: Israel. Em 2018, Trump tomou uma decisão que chocou o mundo: reconheceu Jerusalém como a capital de Israel. Para muitos, foi apenas um movimento político, mas para estudiosos das profecias, isso é um sinal poderoso. Jerusalém não é apenas uma cidade, é o centro das narrativas proféticas, o ponto focal de acontecimentos que, segundo a Bíblia, marcarão os últimos dias. Zacarias e outros profetas alertam que as nações se voltarão contra essa cidade, e qualquer decisão que altere seu status é imediatamente vista como um movimento de repercussão global. Essa ação de Trump gerou tanto apoio quanto revolta, e é exatamente esse tipo de polarização que as Escrituras descrevem. Líderes que provocam grandes mudanças, dividem nações e instigam reações intensas ao redor do mundo. Mas aqui vem a dúvida que poucos se atrevem a levantar: será que esse ato foi realmente um instrumento de Deus para cumprir a profecia, ou apenas uma peça dentro de um jogo maior de engano e manipulação global? Agora chegamos ao ponto que mais gera debates: Trump é um herói profético ou um enganador disfarçado? Na Bíblia, especialmente em Tessalonicenses 2, Paulo descreve líderes que se exaltam acima de tudo,
atraem seguidores com palavras poderosas e enganam multidões. Eles aparecem como salvadores, mas na verdade são instrumentos de engano. Curiosamente, Trump desperta essas reações extremas. Para alguns, ele é um defensor da fé, alguém que protege valores e age em favor de Israel. Para outros, é visto como um falso messias político, alguém que manipula e seduz multidões com promessas grandiosas. Essa polarização intensa não é coincidência. É exatamente o tipo de cenário que as profecias alertam para os últimos dias. O mais intrigante é que essa ambiguidade, ser visto como herói para uns e enganador para outros, gera uma tensão constante, mantendo milhões atentos a cada decisão e declaração. É nesse espaço nebuloso que a profecia se manifesta. Líderes que parecem possuir poder absoluto, mas que podem estar servindo a um propósito maior de engano. Agora é hora de olhar para o quadro maior, o sistema global de poder que a Bíblia descreve em Apocalipse. Não estamos falando apenas de líderes isolados, mas de uma rede complexa que combina política, economia e tecnologia para controlar nações e multidões. Esse é o verdadeiro cenário dos últimos dias, onde decisões estratégicas de líderes poderosos podem ter impactos que vão muito além de um país ou eleição. Trump, com sua presença internacional, alianças estratégicas e decisões que repercutem em todo o mundo, entra nesse tabuleiro profético. Mas será que ele é apenas uma peça nesse jogo global, ou está abrindo caminho para algo ainda maior? O texto de Apocalipse fala sobre um sistema que seduz, promete segurança e paz, mas na verdade conduz ao engano e à dominação espiritual. O mais impressionante é como tudo parece se encaixar: polarização política, manipulação midiática, decisões sobre Jerusalém e a crescente centralização do poder mundial. Cada movimento que analisamos hoje pode ser interpretado como parte desse processo profético, e entender isso é fundamental para quem busca discernimento. Chegamos a um ponto crucial: o teste de discernimento para você, espectador. As profecias não apenas descrevem líderes ou acontecimentos, mas também nos desafiam a perceber sinais e interpretar padrões. Não é sobre acreditar cegamente em políticos ou notícias, mas sobre observar atentamente e questionar cada decisão, cada movimento que parece alterar o destino das nações. Pense nas atitudes que analisamos até agora: polarização intensa, decisões sobre Jerusalém, discursos inflamados e alianças estratégicas. Esses são exatamente os elementos que a Bíblia descreve para os últimos dias. Agora, a pergunta é: você está prestando atenção aos padrões, ou apenas seguindo o que a mídia e as redes sociais dizem? Para testar seu discernimento, reflita sobre 3 questões fundamentais. Você confia cegamente em líderes apenas por carisma ou promessas? Consegue distinguir entre ações que são verdadeiramente proféticas e movimentos que podem ser engano? Está estudando as Escrituras para reconhecer os sinais por conta própria, ou apenas reagindo às opiniões alheias? Responder a essas perguntas é o primeiro passo para não ser seduzido pelo engano que está por vir. Agora que você já percebeu os padrões e identificou os sinais, é hora de aprender como não ser enganado pelo que está por vir. A Bíblia alerta que nos últimos dias, muitos líderes sedutores surgirão, prometendo paz, segurança e soluções rápidas, mas por trás dessas promessas estará um engano espiritual. O segredo está em discernir com sabedoria, baseando suas escolhas na verdade das Escrituras e não em aparências ou carisma. Aqui estão 4 passos essenciais para proteger sua mente e seu espírito. Estude a Bíblia com atenção. Os textos proféticos contêm os padrões que se repetem. Conhecê-los é fundamental. Não idolatre líderes ou ideologias. Carisma e poder não significam santidade ou verdade. Observe os sinais, não apenas os nomes. Guerras, alianças políticas, decisões sobre Jerusalém, tecnologia e economia global são peças do quebra-cabeça profético. Ore por discernimento. Peça compreensão para identificar o que é verdadeiramente alinhado com Deus e o que é engano. Seguindo esses passos, você estará preparado para enxergar a realidade por trás das manchetes, discursos e decisões políticas, mesmo quando o mundo inteiro estiver seduzido pelo poder de líderes carismáticos. Chegamos ao momento decisivo, o ponto onde você entende que a questão não é apenas sobre Trump, mas sobre toda a dinâmica que está se desenrolando nos últimos dias. A Bíblia nos alerta que líderes carismáticos surgirão, seduzindo multidões com promessas de segurança, paz e prosperidade. Alguns serão vistos como heróis, outros como enganadores, mas o verdadeiro engano ainda está por vir.
O que torna tudo mais assustador é perceber que estamos vivendo em um tabuleiro global, onde decisões políticas, econômicas e tecnológicas se entrelaçam com sinais proféticos. Cada ação, cada decreto, cada aliança pode ter repercussões que se encaixam perfeitamente nos padrões descritos nas Escrituras. Trump, nesse contexto, é apenas uma peça de um quebra-cabeça maior, que nos desafia a olhar com discernimento e sabedoria. O chamado final é claro: não siga cegamente líderes ou narrativas, mas busque compreender os sinais e estudar as profecias. O verdadeiro escolhido já veio, mas o grande enganador ainda está para se revelar.